Você já sentiu dificuldade em conectar teoria com a prática clínica junguiana? Você já estudou a teoria junguiana, já sabe alguns conceitos, já começou a trabalhar com a clínica junguiana ou está começando a trabalhar, mas sente grande insegurança em aplicar esses conceitos na prática? Isso acontece com você? Pois saiba que isso não é algo incomum. Grande parte dos psicólogos junguianos sentem essa dificuldade de conectar a teoria com a prática clínica junguiana. E por que isso acontece? Qual é o grande segredo, né? O que falta? É mais estudos? São mais livros? É uma pós-graduação? Não, não é nada disso. Tenho certeza que o estudo que você tem já é suficiente para conectar a teoria com a prática. Mas o que falta para nós é entender como a psique funciona, qual é a sua dinâmica psíquica, e começar a desenvolver uma escuta simbólica. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje nesse vídeo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Marisa Gaspar, sou psicóloga e analista junguiana, trabalho há mais de 20 anos em atendimentos clínicos na abordagem junguiana, e nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado também a orientar psicólogos e terapeutas junguianos nessa conexão da teoria com a prática clínica. E quando nós estamos falando de conectar a teoria com a prática clínica, nós estamos falando de não ter ainda o conhecimento do padrão de funcionamento da psique. Qual é o padrão de funcionamento da psique? Como é que uma psique funciona? O que se esperar dela? Qual é o seu desenvolvimento arquetípico? E quando nós não sabemos isso, isso pode nos causar ansiedade e insegurança ao tratar os nossos pacientes, comprometendo até mesmo a eficácia do tratamento e do diagnóstico. Então, a clínica, ela nos desafia a cada sessão. Muitas vezes, no consultório, nós encontramos sintomas que nos deixam sem respostas claras. Ansiedade intensa, dores físicas sem causa médica, a famosa psicossomática, pacientes que se culpam sem motivo aparente, sonhos de abandono ou de prisão, os pesadelos, não é? E os vínculos marcados por dependência emocional, dependência afetiva e a raiva. Tudo isso ao mesmo tempo. Como lidar com isso? Como identificar o que fazer na clínica junguiana? Qual a estrutura psíquica que está afetada? Quais são os distúrbios que aparecem? Como diagnosticar sem rotular esse paciente, mas entendendo a dinâmica psíquica? São muitas perguntas, são muitas dificuldades, e que muitas vezes vai causando uma grande insegurança dos profissionais que escolheram a psicologia junguiana como sendo a psicologia de referência para o seu trabalho, uma psicologia pela qual eles veem sentido, mas eles não estão conseguindo utilizar no seu trabalho. E esses casos clínicos em atendimento, todos os nossos casos clínicos, eles requerem que nós compreendamos as raízes simbólicas dos distúrbios psíquicos. Qual é a raiz simbólica, por exemplo, de um distúrbio psíquico de um paciente que traz um problema de personalidade borderline, tão difícil de tratar no nosso consultório, né? Como é que nós vamos entender essa dinâmica psíquica? O que eu preciso fazer? O que está acontecendo com aquele paciente? Em que fase do desenvolvimento psíquico ele está? Nós não sabemos isso. Relação primal e segurança psíquica. O que isso tem a ver com a segurança psíquica, com o desenvolvimento psíquico e com a própria individuação? E muitas vezes o eixo ego-self, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, nesse momento, nunca ouviram falar do eixo ego-self. Ou se ouviram falar, não entendem muito bem como ele funciona, ou não conseguem ainda identificar na clínica quando o seu paciente está com o eixo ego-self rompido. E como isso é o alicerce da clínica, principalmente daqueles pacientes que não aprofundam, que não conectam com a emoção, que não conectam com a sua própria história, que trazem questões de ansiedade, de baixa autoestima, de autossabotagem e muitos outros elementos que nós atendemos e que está no nosso cotidiano clínico.
Então, os módulos desse curso de extensão que eu vou apresentar para vocês hoje trazem esses elementos importantes. E hoje, nesse vídeo em especial, eu vou trabalhar apenas com o módulo 1. E o módulo 1 vai trazer o desenvolvimento da psique desde o nascimento. Então, nós vamos trabalhar e começar a entender como é o padrão de desenvolvimento arquetípico da psique, porque existe um padrão de desenvolvimento psíquico arquetípico, e isso se dá a partir do nosso nascimento, a partir da nossa relação primal, a relação com a mãe. É aí que inicia o processo. Por exemplo, o paciente borderline teve um problema de desenvolvimento da psique no primeiro ano de vida, mas nós não conhecemos a psique, como ela se desenvolve. Como nós vamos começar a identificar esse padrão no borderline? Então, para que eu possa identificar, eu preciso conhecer como é que a psique se desenvolve. A psique chega no mundo nesse momento. Nós não estamos nem considerando um mundo intrauterino. Nós estamos considerando só após o nascimento. E ali já tem muita coisa que ficou de fora do estudo de vocês. Essa é a totalidade psíquica, é o self como um todo. Ele chega ao mundo na sua totalidade, no estado indiferenciado, ou seja, tudo que vai ser desenvolvido no self, na sua estrutura psíquica, já se encontra no nascimento. Mas ele se encontra naquele estado conhecido como estado urobórico. O estado urobórico é o estado em que a psique se encontra em sua totalidade, mas é uma totalidade indiferenciada. Tudo que está ali para se desenvolver repousa em germe, em possibilidades. Então, a estrutura psíquica está toda presente, mas ela precisa do relacionamento para se desenvolver. E esse relacionamento inicial é o relacionamento primal. A psique ela não chega pronta no mundo. E muitas vezes, quando nós começamos a estudar a psicologia junguiana, nós temos um entendimento de que a psique já chega pronta, mas a psique não chega pronta. Então, quando a psique chega nesse estado indiferenciado, o seu primeiro movimento de diferenciação é separar os dois grandes sistemas, o grande sistema do inconsciente e da consciência. Então, é o primeiro par de opostos, inconsciente e consciência. A partir do momento da preparação desses dois grandes sistemas, começa-se a formar-se os dois grandes centros, o self como centro do inconsciente e o ego como centro da consciência. Lembrando que o self é centro da psique e é totalidade da psique. Quando começa a se formar esses dois grandes centros, eles começam a se relacionar. Esse é o eixo ego-self, tão importante de ser entendido e de ser identificado na sua clínica, porque muitas vezes o paciente chega com dificuldades nesse eixo ego-self, e muitas vezes você está estimulando uma reflexão quando ele não tem nem eixo ego-self ainda formado. Então, é muito importante ter essa escuta. Como eu posso escutar esse funcionamento do eixo ego-self? Como eu posso identificar? E o ego, ele é fundamental para a individuação, porque o ego é aquela estrutura psíquica que lida com o mundo externo e com o mundo interno. Ele precisa estar vinculado, enraizado ao self. Então, a partir disso, desse primeiro par de opostos, começam a surgir os demais pares de opostos na clínica. E o primeiro é o corpo e mente. Quando nós estamos nessa fase inicial em que nós somos bebês, a nossa energia psíquica está muito mais no corpo do que na mente. Mas as experiências que vão acontecendo na relação primal do bebê com a sua mãe vão gerando experiências na mente. Então, esse mundo que é apenas corpo e instinto começa também a se formar imagens na mente, o polo espiritual. Então, começa-se a se relacionar interior e exterior.
E a partir desse movimento, começa a se desenvolver o ego e o eixo ego-self. E a partir daí, nós vamos ter a psique que nós compreendemos, que nós entendemos, a partir desse desenvolvimento psíquico. Então, a psique chega no seu self, na totalidade, num estado indiferenciado e vai se desenvolver até chegar a essa psique que nós conhecemos. Então, olha só, esse pulo que nós temos. Nós começamos a estudar a psique a partir da sua totalidade. Faltou para nós, e é isso que faz essa dificuldade de conectar a teoria com a prática, faltou o desenvolvimento. E quando nós trabalhamos com o paciente, nós não trabalhamos com a psique fragmentada, sombra, persona, ego, self, complexos, está tudo em dinâmica. Então, nos falta essa dinâmica. Como é que se dá esse funcionamento? Quando eu tenho um problema no ego, quais são as consequências para a sombra, para a persona, para o ânima e ânimos, para os complexos? Quando eu tenho um problema no self, quando eu tenho defesas ativadas do self, qual é a consequência disso para a psique? No que isso afeta a dinâmica psíquica do meu paciente? No que isso afeta os comportamentos cristalizados que ele traz? Então, é isso que nos falta, entender a dinâmica psíquica. Então, o Jung, ele nos ensina sobre essa primeira metade da vida, que é dedicada a construir um ego forte, e a segunda metade é retornar à totalidade do self. Então, na primeira metade da vida, e é esse pedaço todo que nos falta, ali está o desenvolvimento da psique, as estruturas e os problemas que podem acontecer. A segunda metade da vida, que é a segunda metade que o Jung mais trabalhou nos seus exemplos clínicos e nos seus estudos teóricos, ele marca essa chamada para o mundo interior, ele marca essa busca de sentido, a integração da sombra e, principalmente, a reconexão com o self, que é o processo de individuação. E a crise que o Jung fala é exatamente esse momento que surge entre essa transição entre a primeira metade e a segunda metade. É quando os antigos valores deixam de sustentar a alma e o novo ainda não nasceu. Então, é esse convite para a individuação. Mas quem garante que aquele meu paciente de 50 anos já está na segunda metade da vida? Será que ele ainda não está tentando resolver a primeira metade da vida? Porque a primeira metade da vida, que é esse desenvolvimento da estrutura psíquica para a individuação, não segue exatamente a idade cronológica. Ela pode ter interrupções, ela pode ter uma dinâmica truncada. E o nosso papel como terapeutas, como psicólogos junguianos, é trabalhar nesse destravamento, nesse trabalho com a dinâmica psíquica como um todo. Por isso nos falta esse conhecimento. Então, esse curso de extensão feito para a prática clínica vai trazer explicações e entendimentos para a ansiedade, somatização, para a culpa arquetípica, para a ambivalência, para a dependência, para a raiva, para esses sonhos de abandono, para expressar e entender essas falhas na segurança psíquica e esses rompimentos no eixo ego-self. Então, esse é o objetivo para você, psicólogo e terapeuta. O que esse curso traz? E esse é apenas o primeiro módulo que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão começar a compreender as raízes simbólicas do desenvolvimento psíquico, vão começar a reconhecer no consultório os sintomas que estão ligados à insegurança primal, à insegurança que se estabeleceu nessa relação inicial, que é tão importante para o desenvolvimento da psique. Vou começar a ler com mais clareza o inconsciente que vem expresso nos sonhos e nos sintomas corporais, porque nós não entendemos muito bem os sonhos, nem os sintomas corporais, porque nós não entendemos a dinâmica psíquica e como ela se manifesta, como ela se desenvolve e como ela dá os seus sinais de não desenvolvimento, essa chamada para o desenvolvimento. E vão começar a ganhar segurança clínica para manejar os casos de ego fragilizado, de insegurança, de baixa autoestima, de autossabotagem e muitas outras situações que nos surgem na clínica. Né? Então, o sentido desse primeiro módulo
para vocês não é apenas a teoria, é um mapa clínico. Ela vai permitir ler o inconsciente por trás dos sintomas, ela vai dar clareza a fenômenos antes sem lógica e vai te ajudar a conectar a teoria com a prática, que é isso que você mais quer quando escolheu a teoria junguiana. Então, ela começa a abrir caminho para que você possa compreender os distúrbios psíquicos desde as suas raízes. Então, esse é o objetivo do módulo 2. Então, aquilo que nós vemos na superfície, resistência, vazio, colapso emocional, desesperança, vão começar a ganhar uma escuta simbólica do que significa. O que significa essas situações difíceis de pacientes que não aprofundam, de casos de piora durante a terapia, de depressões resistentes, de ideações suicidas, principalmente essas situações mais difíceis. Como lidar, mas não só lidar, como entender na dinâmica psíquica o que está acontecendo para que você saiba exatamente o que você precisa fazer e até mesmo como avaliar se está funcionando ou não. Então, essa estrutura é o que falta para vocês. E aí, o próximo assunto que eu vou falar vai ser sobre o módulo 2, que é quando nós temos um impacto do trauma na psique. Mas essa parte ficará para o nosso próximo vídeo. Ficará para o nosso próximo vídeo, porque o que eu gostaria de trazer para vocês hoje era por que nós temos tanta dificuldade em conectar teoria com a prática. Porque falta o entendimento de como toda essa estrutura psíquica que Jung descobriu belamente, nós nos apaixonamos e vemos que tem tanto sentido para nós. O que ele quis dizer, né, quando ele viu todos esses elementos, o que ele vê ali? Falta a dinâmica psíquica. E é sobre isso que nós vamos tratar no módulo 1. No próximo vídeo, então, vou trazer para vocês os conteúdos do módulo 2 desse curso de extensão, que tem sido o queridinho das psicólogas junguianas, e muitas até já fizeram pós-graduação e não encontraram o que buscavam lá, a conexão da teoria com a prática clínica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.